desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança das transgressões de Adão, a qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é o dom de um homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. O dom não é como ofensa de um só que pecou. O juízo veio uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois, pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Amém? Pode tomar o seu lugar. Eu venho ministrando aí alguns domingos, o domingo retrasado eu falei a respeito da lei, o porquê da lei. Nós vimos que a lei nada mais é, tomando como exemplo, como se fosse um espelho. Ela simplesmente reflete aquilo que eu sou e como estou. Falamos também a respeito da graça, que nos restaura, a graça que age de maneira sobrenatural, para que a lei não venha a ser peso nas nossas vidas. E hoje eu quero falar mais um pouquinho a respeito da graça. Quando nós falamos da graça de Deus, gente, é uma maravilha. É bom ouvirmos algo que é muito importante. A hora que falamos o que é graça, para qualquer um que converteu, que está nos caminhos do Senhor, poucos não deixam de responder. É favor e merecido. Amém, meus irmãos? Fala assim, graça é favor e merecido. E realmente o é. É a certeza e a garantia da nossa salvação, mesmo que eu não mereça. Jesus fez por nós. E como nós lemos aqui, o pecado entrou no mundo e com ele a ofensa, com ele a morte, através de um homem, o primeiro Adão. E tudo já foi preparado para o segundo Adão, que nós chamamos de segundo Adão, a Jesus Cristo, que veio nos restaurar na condição de filhos, na condição que Deus tem para as nossas vidas. E isso é graça, é favor e merecido. Então essa palavra realmente é viva, é verdadeira, e se falamos dessa maneira, realmente nós estamos certíssimos. E dou graças a Deus porque vocês têm aprendido a lição. É o que diz o livro de Efésios. Vamos rapidinho comigo, vamos folhear um pouquinho a Bíblia. Vai lá comigo, Efésios, capítulo 3 do livro de Efésios. Para entendermos, e depois eu quero falar algo a mais a respeito da graça. Capítulo 3, versículo 8. Efésios, 2, não 3, 2, 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é das obras, para que ninguém se glorie. Posso ouvir um glória a Deus aí ou não? Meus irmãos, é o que nós aprendemos e realmente é a essência da graça. É uma bênção de Deus, é algo sobrenatural. Mesmo sem nós merecermos, o Senhor veio, agiu e age para que nós realmente venhamos a ser salvos. E não é por esforço de ninguém. Eu sei que ainda há pessoas, tem pessoas ainda presas ao legalismo, presas à religiosidade, achando que precisa fazer algo para Deus para que possa receber a graça salvadora. E o Senhor está falando, olha, independente se você fizer ou não fizer, eu quero te dizer, eu fiz por você. Na bênção, gente. E isso é bom demais, eu não sei vocês, eu sofri muitos anos. Talvez alguns de vocês aqui nem passaram por o que eu passei. Eu vim de uma religiosidade de condenação, como eu sofri, achando, puxa vida, a hora que eu chegar na presença, a hora que entrar no céu, vai estar lá São Pedro, né? Tinha que estar São Pedro, não sei, falava que estava na água com a chave, e de repente vinha abrir um livro, e falava tudo aquilo que eu fiz errado, tudo aquilo. Ah, você é o Maurício, né? Então, pera lá, vamos ter uma conversinha. Depois eu fui entender esse princípio, que é o princípio da graça. Não pelo meu merecimento, mas pelo que Ele é por mim. Amém, meus irmãos? Isso é bênção. Agora tem algo a mais que nós precisamos usufruir a respeito da graça. Claro que o ponto principal é esse, não tem sombra de dúvida, mas
tem algo muito importante para as nossas vidas, que também está nesse trecho que acabamos de ler da carta aos Romanos. Volta lá em Romanos. Então, nós vamos tomar posse também de algo a mais. Hoje eu quero finalizar a respeito dessa questão da graça. A graça não é licença para pecar. Amém, meus irmãos? A graça nos traz de volta a condição de que o erro, aquilo que a lei diz, não vai ser infortúnio nenhum, vai ser problema nenhum. Serei transformado pela graça do Senhor. Agora tem algo muito importante que muitas vezes esquecemos, ou muitas vezes nem lembramos, ou muitas vezes nem aprendemos a respeito da graça, que vai ser muito importante para nós nessa noite. O verso 17, acompanhe comigo aí, voltamos lá em Romanos 5, verso 17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou, fala assim, reinou. Pela ofensa de um só homem, pelo erro de Adão, a morte reinou. E aqui, como nós lemos nos trechos anteriores, nesses versículos anteriores, reinou antes da lei, durante a lei e continua reinando. Amém, meus irmãos? Não é dessa maneira. Para aquele que crê, há algo novo aí. E olha só que interessante, continuando. Os que recebem a abundância da graça, fala assim, a abundância da graça. O dom da justiça reinarão em vida. Esse ponto é o algo a mais que precisamos aprender e entender a respeito da graça. Fora a questão da salvação, o favor imerecido da nossa salvação, que está certíssimo, o Senhor ainda nos dá algo a mais. Reinar em vida. Presta atenção, eu digo sempre aqui, eu amo os detalhes da palavra. Ele não está falando reinarão em outra vida. Ele não está dizendo reinarão nos céus. Ele está dizendo reinarão em vida. E quando ele fala reinar em vida, ele está dizendo de algo que é para nós agora, nesse momento. Ai, pastor, não estou entendendo. Então vamos estar aqui tomando posse de tudo aquilo que a palavra diz. Olha só, aqueles que aceitam a graça, o transbordar da graça, como aqui no versículo 17, recebe a abundância da graça, que entende todos os princípios de Deus, reinará em vida. Eu fui atrás disso, peguei no dicionário, o que é reinar? O que é reinar? Primeiro vamos entender o que é reinar, para depois a gente tomar posse desse outro ponto primordial da graça nas nossas vidas. Aqui diz o seguinte, o dicionário, reinar, ter domínio supremo sobre uma determinada esfera da nossa vida. Amém? Fala assim, ter domínio supremo. Também diz o dicionário, é poder ter influência e governo supremo. Isso é reinar. Em que esfera a palavra está falando? Fala assim, a esfera da vida. Então, esse ponto, meu irmão, é o que nós vamos tomar posse nesta noite. Esse ponto muitas vezes é esquecido, esse ponto é deixado de lado, esse ponto passa despercebido com relação à graça. Então, fora nos trazer a salvação, que está correto, um favor imerecido, está correto, o Senhor também nos fala, olha, deixa abundar a minha graça na sua vida, pois assim você terá poder de reinar na vida, hoje. Amém? Reinar, ter domínio, ter o controle da situação, de tudo aquilo que te cerca, daquilo que tem para você. Fala assim, o meu Deus é Deus de vida. E essa palavra é para nós. Nós vamos tomar posse dessa palavra para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós não usufruímos de todas as bênçãos de Deus, porque não entendemos esse segundo princípio da graça. O Senhor nos capacita. Ele nos dá, pela graça, algo sobrenatural para poder governar a nossa vida. Amém, meus irmãos? Até chegarmos na eternidade. Então esse princípio da graça muitas vezes passa despercebido, ou às vezes não é ensinado, ou também tem um outro ponto, o inimigo não quer fazer com que a gente aprenda e entenda, porque isso é derrota para ele. Porque obviamente ele vai fazer de tudo, como sempre fez, para atrapalhar o nosso caminhar. E quando nós entendemos que o Senhor
pela graça me capacita, meu irmão, não tem nada que segure. Você crê nisso? Não tem nada que nos segure, como igreja, como corpo. Hoje de manhã na escola bíblica eu citei rapidamente, e nós precisamos entender isso. A palavra diz que reinaremos com Cristo. Amém? A palavra também nos diz em outra passagem, reinaremos em Cristo. Amém, meus irmãos? Eu quero que você agora entenda o que quer dizer Cristo. Não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o Salvador. Cristo é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E Ele está dizendo o seguinte, se nós estivermos nesse corpo místico de Jesus, cuja cabeça é o próprio Senhor Jesus, fala assim, eu faço parte do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Agora nós começamos a entender o princípio de reinar. O princípio de tomar realmente o poder de Deus para que possamos exercer um verdadeiro domínio da nossa vida. Nós precisamos entender disso. Pois se nós fazemos parte do corpo de Cristo, eu quero dizer o seguinte, a palavra também nos ensina que tudo está debaixo dos seus pés. Todas as demais coisas estão debaixo, é como estrado dos seus pés. Por isso, meu irmão, independente se você é daquele assim, irmãozinho meio difícil, ou você se acha inferior a todos. Ai, pastor, sabe o que é no corpo de Cristo? Eu acho que eu sou a unha do dedinho do pé. Então eu quero dizer, mesmo que você ache que você é a unha do dedinho do pé, você ainda está acima de principados, potestades, dominadores sobre todas as coisas, e você pode sim exercer pelo poder do Senhor domínio sobre as coisas na sua vida. 2 Coríntios, rapidinho, para a gente ir entendendo, um pouquinho mais à frente ainda nós estamos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, uma palavra muito interessante, capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. 2 Coríntios 12, 9. Eu quero que até você marque isso na sua Bíblia. Pois hoje sairemos daqui tomando posse do poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Fala assim, a graça de Deus é poder sobre a minha vida em todo o tempo. Olha que interessante. Capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em outras traduções, o meu poder se aperfeiçoa na incapacidade. Essa palavra no grego quer dizer fraqueza, quer dizer também incapacidade. Se você tem aquela Bíblia como é a minha, em que as palavras de Jesus estão em vermelho, se você tem essa Bíblia, você vai ver que essa passagem, esse trecho, está em vermelho. O próprio Senhor Jesus fala conosco. Ele diz, e eu quero repetir aqui, a minha graça te basta. Fala assim, a graça de Deus me basta. Quando nós somos fracos, meu irmão, quando nós não temos mais como agir de um modo natural, quando nós achamos que não tem saída para nada, quando nós estamos naquela situação de beco sem saída, alguém já passou por isso ou não? Aquela situação que você não sabe para onde você vai, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Já passou por isso? Aquela situação em que você entra num túnel e a hora que você vê a luz, fala assim, é o trem que vem vindo de lá para cá. Aquela situação realmente que você não tem mais domínio, você não tem mais o que fazer, como estava acontecendo aqui com Paulo, o famoso espinho da carne, questões teológicas aí, que eu nem vou entrar nessa questão, porém o que é o espinho da carne, porém o Senhor falou para Paulo, fala conosco, e hoje Ele quer nos fazer entender, a minha graça te basta, o meu poder vai fazer você vencer, amém meus irmãos? O poder de Deus é algo sobrenatural. E esse princípio da graça nós temos que entender na nossa vida. A hora que a gente pensa que não tem mais jeito, Ele vai dar um jeito. Se o mar não abrir, vai fazer andar sobre as águas. Amém, meus irmãos? Alguma saída, nunca estaremos realmente sem saída. Porque o nosso Deus é Deus do impossível. Amém? Fala assim, o Deus do impossível
Me dá poder pela tua graça. E novamente é o favor imerecido. Ele fala, olha, eu te capacito e ponto final. Eu só preciso que você entenda e tome posse dessa verdade para a sua vida. É isso que ele está falando aqui. É isso que ele falou com Paulo. Ele falou, Paulo, eu não vou tirar o espinho da sua carne. Eu vou te capacitar a vencer. E hoje, ele fala para cada um de nós, os problemas que você está passando, está enfrentando, sei lá, como é que terminou 2019, como é que você começou 2020, o Senhor continua o mesmo. Fala assim, ó, pela minha graça, eu trago o poder. Pode repetir. Pela minha graça, eu trago o poder sobre cada vida. E ponto final. E tem gente, como eu disse, que ainda acha que é por merecimento. Tem gente que ainda está preso. Ai, se eu fizer isso, aí Deus vai agir. Ai, se eu fizer aquilo, aí Deus vai agir. Meu irmão, independente do que fizermos ou deixarmos de fazer, se eu creio em Jesus Cristo, o segundo Adão que veio em meu resgate, ele não somente nos salva, como ele nos dá poder de vencer nessa vida. Ele está falando, eu te dou poder para reinar nessa vida. Amém, meus irmãos? E esse princípio nós vamos tomar posse. Há 2 pontos aqui que eu quero salientar. Que normalmente, pelas coisas erradas, as teologias furadas que tem por aí, um ponto, por exemplo, que nós podemos errar e cair. Sem entender esse princípio que é poder de Deus nas nossas vidas, a graça do Senhor. Um ponto é aquele que eu converti, aceitei Jesus, sei que eu sou salvo, sei que entendo esse princípio, porém, sabe como é que é, pastor? A carne é fraca. E acha que está tudo normal. A carne pode ser fraca, mas o Senhor nos fortalece a vencer a carne. Você crê nisso? E isso tudo chama-se santidade. Essa questão da ação da graça nas nossas vidas, no nosso caminhar, chama-se santidade. É a questão de irmos melhorando, é Deus nos capacitando. A carne pode ser fraca, e tem alguns caindo nesse erro, falando assim, a carne é fraca, né, pastor? Então eu vou ver, um pecadinho aqui não tem problema. Tem problema, sim. Porque Ele não somente nos livrou de todo o domínio do pecado, como nos capacita a vencer o pecado. Podemos escorregar e cair? Sim. Mas o Senhor está falando, eu te capacito. Se você não consegue, eu consigo em você. Está dando para entender, gente? Amém? Esse princípio não podemos deixar. Vai lá comigo rapidinho, volta em Romanos. Lembrei de uma passagem aqui que precisamos tomar posse. Nós não podemos. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Capítulo 6, um pouquinho à frente de onde nós estávamos, no livro de Romanos. Volta lá em Romanos. Lembrei mais dessa passagem que é muito importante para alinhavarmos toda essa verdade na nossa vida. A graça de Deus nos tira da escravidão do pecado. E a graça de Deus nos capacita a ter domínio enquanto estamos vivos. Amém, meus irmãos? Por isso, aqueles que ainda estão presos naquela questão, sabe o que é, né, pastor? A carne é fraca. Sabe o que é, né? Eu não consigo. Quando eu passo em frente à casinha da luz vermelha, eu acabo caindo, né? Sabe o que é, né, pastor? A hora que eu vejo uma garrafa, eu consigo, eu entorto o caneco mesmo. O Senhor está falando, você faz isso porque você não entendeu que você tem o poder de Deus ao seu lado para te capacitar. Olha que interessante. Capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Olha aqui, o próprio Paulo fazendo uma pergunta para que através disso possamos pensar. Nós vamos continuar no pecado para que a graça aumente? A graça é favor imerecido. Então ele já me salvou, eu tenho a vida eterna. Então eu vou continuar no pecado? Quanto mais eu peco, porque a graça paga o pecado. Então quanto mais eu peco, mais eu tenho graça, mais peco, mais graça eu tenho. É isso? Não! Um pouquinho mais à frente. Verso 14, depois você lê em casa o restante aqui. Bom, verso 2. De modo nenhum, nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 14 agora, um pouquinho mais à frente. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da... glória! Amém, meus irmãos? E é esse princípio que é importante nós entendermos. O Senhor não somente nos garante a vida eterna através da graça, favor e merecido, como Ele também
nos capacita a não pecar mais. Aquele que xingava não vai xingar mais. Nós precisamos entender que Deus nos capacita. Aquele que errava em determinado ponto não vai errar mais se você entender esse princípio e clamar ao Senhor. Ai, pastor, eu não dou conta. Deus ama quando nós falamos assim. Ama quando nós falamos não dou conta, mas preciso da ajuda de Deus. Aí Deus fala, estou aqui para te ajudar, minha filha. Não é por você, é eu, pela minha graça. Amém? Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. É a mesma coisa que, por exemplo, numa casa de família. Pode ser que alguns aqui já tenham passado por isso. A criança começa a crescer, quer ajudar. Quer fazer alguma coisa. Então, vamos supor, se foi ao supermercado, está trazendo as compras, e ele fala assim, deixa eu ajudar a carregar as sacolas, deixa eu ajudar. Você fala, você vê que ele não vai ter condições, porque está naquela sacola umas coisas muito pesadas, tem 2 sacos de açúcar, mais 1 de arroz. Aí você fala assim, então tá bom, meu filho, leva. Aí ele vai dar 2 passos e vai estar bufando. Porque ele não está preparado para isso. Aí você vai chegar e falar assim, pode deixar que eu levo. Ou então, aquela tática de pai, né? Fala assim, você pega desse lado, eu pego desse. Aí todo o peso está com você e ele vai feliz da vida achando que está abafando. É o que Deus faz conosco, quando entendemos esse princípio da graça. Ele fala assim, olha, se você não pode, eu faço por você. E ponto final. Independente de você ser bom. Olha, meu filho, quer dizer o seguinte, a graça de Deus, tanto na salvação, quanto na nossa capacitação de vencer o pecado, independe se a sociedade fala que você é bom, independente se a igreja te olha com olhos daquele que é o santão. Tem gente que na igreja é o santão, em casa é o santão mais. Aqui é de um jeito, lá de outro. Meu irmão, quero dizer o seguinte, independente, se pode ser que todos falem, olha, mas que exemplar esse irmão, olha que gracinha, não é por isso que a graça de Deus está sobre a sua vida. Também não quero, e vou falar agora do outro extremo, não podemos cair no outro extremo. É achar que, a carne é fraca, isso, aquilo. Outro é achar, bom, eu estou debaixo da graça, a graça me basta, e pronto, eu posso errar, fazer, pintar e bordar do jeito que eu quiser, porque o passaporte já está garantido. O Senhor fala, não é assim. Amém, meus irmãos? Fala assim, quem tem a graça, quem entende o princípio da graça, vence o pecado. Amém, meus irmãos? Por isso que o Senhor falou algo muito importante para nós. Ele disse para Moisés, lá quando se manifestou a ele, e falou assim, a hora que eu chegar lá, o eu sou. Quem é você? O Santo de Israel. E depois ele diz para o seu povo, quando se reúne para distribuir a lei, fala assim, sede santos porque eu sou santo. E depois ele repete isso na primeira carta de Pedro, e diz assim, olha, sede santos porque eu sou santo. Aí a gente começa novamente a cair nos erros, na religiosidade, porque ainda nós carregamos coisas do passado, de herança na nossa nação, na nossa colonização, de que santificação é algo que tem que passar por um crivo que pouquíssimos vão conseguir. O Senhor está falando, é para todos aqueles que aceitam o sacrifício do segundo Adão, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Quando ele fala, sede santos, porque eu sou santo, ele está falando para nós, olha, eu te capacito. E não adianta você querer fazer pelo teu esforço. Alguém já tentou não pecar por esforço próprio? Será que é só eu? Não vou errar. Sabe aquela questão, eu dei até o exemplo aqui, sai na rua, não quero nem olhar. Não, fica aí. Meu filho, quando você tem o poder de Deus na sua vida, pode passar a espingardinha de matar crente. Você nem vai enxergar. Amém, meus irmãos? Pode, possibilidade de subornos aparecer a 1000 e você vai se desviar disso porque você sabe muito bem o que gera, o que age na sua vida e o poder que opera na sua vida.
É isso que nós vamos entender mais uma vez hoje a respeito da graça. Fala assim, não somente me salva, como também, pelo poder de Deus, me capacita a não errar. Quando nós entendemos esse princípio, e quando nós tomamos posse, meu filho, tira da sua cabeça todo engano do maligno. Não caia nessa não. Você é pecador. Meu filho, pecador é aquele que vive na prática do pecado. Aqueles que entendem o princípio da graça, esse segundo ponto que eu falei aqui, ele não é pecador. Pastor, o que você está falando? Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Pode cometer pecados, porém não vive na prática do pecado. Pois um poder sobrenatural te capacita a governar, a reinar na sua vida. Quando nós falamos de reino, quando nós falamos de governo, vamos entender um pouquinho de monarquia aí? Calma seu coração, Felipinho. Quando nós falamos aí, vamos entender, o rei, ele reina, ele manda, ele sabe. Porém, um bom rei, ele tem noção do que ele faz de maneira correta. E ele tem poder e domínio para fazer. Amém, meus irmãos? E quando o Senhor fala, olha, com a minha graça, o meu poder, para aqueles que creem no segundo Adão, em Jesus Cristo, eu te capacito a ter domínio sobre a sua vida, a ter poder sobre a sua vida, para que você usufrua de tudo aquilo que Deus tem. E tem gente ainda teimando. Não, eu não posso. Não, eu não consigo. Não, eu não sei. Eu já dei vários exemplos aqui, repeti, eu vou repetir só mais uma vez, que é importante. A questão de pecador. E aquele que pode pecar e peca. Que em nome de Jesus somos todos nós. Amém, meus irmãos? Vamos dar um exemplo aqui para a gente entender melhor. Uma pessoa que ele é padeiro. Então ele vive para fazer pão, biscoito, etc. Tudo aquilo. Agora, se você amanhece inspirado e fala assim, eu vou fazer um pão em casa. Aí você está animado e tal, não sei o quê, eu vou fazer um panetone. Teve uns aí que um dia amanheceu animado, vou fazer um panetone. Tá. Quer dizer que você é padeiro, meu filho? Não. Se você tem uma pessoa, por exemplo, que trabalha para fazer roupa, consertar roupa e tal, etc. Tal. Agora, se você simplesmente faz lá um servicinho, caiu um botão, pregou um botão, quer dizer que você é alfaiate? Está entendendo, gente? Fala assim, o poder de Deus me faz vencer o pecado. Amém, meus irmãos? Então não quer dizer que nós não vamos dar uma escorregadinha aqui, uma coisa ali, de repente precisa cair aqui, levanta de novo. Agora, não pode sair dos nossos lábios, sou pecador. Se você está falando isso, você está negligenciando a graça do Senhor que te capacita a vencer o pecado. Amém? Então a graça nos capacita. Vou pegar aqui só um exemplinho. Volta um pouquinho. Vamos lá, de novo, em Coríntios, 2 Coríntios. Quero pegar uma passagem aqui. Volta lá, capítulo 7 agora. Vamos pegar 6 primeiro. Capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 6. E nós, cooperando com ele. Cooperando com quem? Com o Senhor. Amém, meus irmãos? Também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Olha ele falando aqui, não receba a graça de Deus em vão, meu filho. Não é simplista de simplesmente a salvação e ponto final. O Senhor falou, eu te dou a salvação e te capacito a não pecar mais. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que furtava, não furte mais. Porque eu sou todo poderoso. É porque eu tenho a capa do super crente. Não. É porque a graça de Deus vem com poder na sua vida. Independente de quem você foi. Independente do que aconteceu no passado. O Senhor fala, eu te amo. Eu te escolhi. Eu te resgatei para a vida eterna. E eu te capacito a não pecar mais. Aquele que entende esse princípio tem aversão ao pecado. Olha só, verso 2. Pois ele diz,
Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da tua salvação. Amém, meus irmãos? Fala assim, o Senhor me socorreu. Digo-te agora, é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Não damos nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que, pelo nosso ministério, não seja seja censurado, perdão. Para que Deus não venha censurar o nosso agir, o nosso proceder. E olha que interessante, um pouquinho mais à frente. Eu quero pegar com vocês, no próprio, agora, o próximo capítulo, capítulo 7, comecinho. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santificação, no temor a Deus. Quando nós entendemos o princípio total da graça, nós não temos somente a garantia da salvação, nós temos a garantia do poder de Deus para vencermos o pecado, nos purificando. Olha que interessante, tanto na carne quanto no espírito. Então esse negócio, pastor, sabe o que é? A carne é fraca. Então você não está entendendo e não tomou posse da graça de Deus na sua vida. A carne é fraca? É fraca. Mas o Senhor me capacita a ter o domínio para que eu tenha e possa usufruir da vida. Amém? Para aqueles que acham que eu estou assim, não, pastor, não é bem assim, essa teologia não é assim. Vai comigo, Evangelho de Lucas. Só uma passagem aqui para nós tomarmos posse. Evangelho de Lucas. Lembrei de mais uma passagenzinha que é importante. Capítulo 2, comecinho do Evangelho de Lucas. Capítulo 2. O próprio Senhor Jesus nos ensinou. Ele nos capacitou. Ele foi homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. E ele deixou, tudo aquilo que ele tinha para vir em nosso favor. E realmente ele foi 100% homem e 100% Deus. Porém, olha que interessante. Aqui em Lucas, capítulo 2, verso 40. E o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre... Você quer vitória? Você quer sabedoria? Você quer vencer em todas as circunstâncias, meu irmão? É a graça de Deus na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Já olha aqui, que interessante. A palavra está aqui para nos mostrar e nos exortar esse segundo ponto da graça. Jesus precisava de salvação? Não. Ele é Deus, ele veio nos trazer a salvação. Então por que ele precisava da graça? Para mostrar para nós que, como homens, nós necessitamos da graça para ter sabedoria, para podermos reinar, administrar toda a nossa vida. Amém? Quando entendemos esse princípio, nós vamos ter êxito na nossa caminhada. Você crê? Em nome de Jesus. Fica em pé então, porque nós vamos estar orando. A graça de Deus nos basta. Aquela palavra que o Senhor falou para Paulo, é para nós hoje. Fala assim comigo. A graça do Senhor nos basta. Pois o seu poder opera na minha fraqueza. Amém, meu irmão? Eu não estou dando conta, pastor. Então é a hora da graça de Deus. A situação lá em casa está de perna para o ar. Então é a hora da graça de Deus. Na minha empresa, no meu trabalho, as coisas estão muito difíceis. Então é a hora da graça de... em toda a nossa vida. Agora, nesse tempo. Porque quando estivermos na eternidade, em nome de Jesus, aí não há necessidade da ação da graça, porque já estaremos usufruindo da presença de Deus, em nome de Jesus. Incline sua cabeça. Senhor Deus e Pai.